início a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Você já agradeceu a Deus hoje por tudo que Deus tem feito na sua vida? Você já expressou palavras de gratidão ao nosso Deus pelo dia de hoje, pelo pão que você pôde se alimentar, pela providência de Deus na sua vida, porque Deus tem cuidado de você, Deus tem cuidado de nós, e por isso nós devemos ser gratos ao Senhor por tudo o que Ele tem feito por nós. Ofereça esse culto a Deus, cultue ao Senhor, dedique este momento para celebrar este Deus, ser grato a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Aproveite este momento aí no seu lar, aonde quer que você esteja, para cultuarmos ao Senhor juntos nessa noite e celebrarmos a esse Deus. Faça do teu lar este local de adoração para exaltar o nosso Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 92. Salmo 92, que diz o seguinte: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa, pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras de tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. Perceba que o salmista propõe essa alegria, porque o Senhor alegrou o seu coração. O salmista nos ensina a sermos gratos a esse Deus, a nos alegrar no Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Deus tem cuidado das nossas vidas, e por isso nós podemos agradecer, sermos gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. Feche os olhos, vamos orar ao nosso Deus. Pai, exaltamos ao Senhor nesse dia, ó Deus. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem feito grandes coisas nas nossas vidas, ó Deus. O Senhor tem alegrado os nossos corações, mesmo em dias difíceis, ó Deus. Obrigado porque nós podemos ser gratos ao Senhor pelo pão que nos alimenta, pela dádiva, ó Deus, da vida, pelo sustento, pelo teu amor, pela salvação que temos no Senhor, pelo perdão de pecados que nós temos diante do Senhor, Deus. Obrigado, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado porque o Senhor é um Deus conosco, o Deus Altíssimo, o nosso refúgio, Deus. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Deus. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Com os corações alegres, vamos celebrar ao nosso Deus. Vamos cantar canções ao Senhor, dedicar esse tempo para adorarmos e engrandecer o nome do nosso Deus. Outro igual não há.
nossa força, a Ele toda honra e toda glória, todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre, amém. A alegria do Senhor é nossa força, a Ele toda honra e toda glória, todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre, amém. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move os céus com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move os céus com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. A alegria do Senhor é nossa força, a Ele toda honra e toda glória, todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre, amém. A alegria do Senhor é nossa força, a Ele toda honra e toda glória, todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre, amém. Exalte ao Rei, celebre ao Rei, move os céus com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move os céus com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor.
Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 42 e meditar em mais esse texto maravilhoso. Nós estamos aos domingos nessa série expositiva no livro dos Salmos. E hoje nós vamos ler o Salmo 42, que diz o seguinte: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me dessas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, em gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catatupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus, onde está? Porque estás abatido, a minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Feche os olhos, vamos orar a Deus mais uma vez. Pai, pedimos ao Senhor nessa noite, que o Senhor fale conosco, que o Teu Santo Espírito, Deus, ministre de uma forma muito especial as nossas vidas. Abra os nossos corações, abra o nosso entendimento, Deus. Nos alimente, ó Pai, para entendermos mais essa palavra, para alimentarmos a nossa fé, ó Deus, nessa noite. Em nome de Jesus, ó Deus, que oramos ao Senhor. Amém e amém. Você já sentiu um desejo enorme de estar ao lado de uma pessoa que você gosta muito? Você já sentiu saudades daquelas pessoas, daqueles parentes que você não vê há tanto tempo e tem tido vontade daquele abraço acalorado, tem tido esse desejo de estar perto, de conversar com essas pessoas? Você está sentindo isso agora? Vivemos num momento em que muitas pessoas não têm podido se comunicar de perto, muitas pessoas não têm podido visitar os seus parentes, e aí bate aquela saudade, aquele desejo de estar próximo, ou saudade de aglomerar, não é verdade? Esse texto que nós lemos aqui fala justamente disso, dessa saudade, desse desejo, desse anelo pela presença de Deus, por estar cultuando ao Senhor, por estar adorando a esse Deus de uma forma tão íntima e tão próxima. É justamente isso que o salmista vai nos dizer, através desse hino, desse desejo, dessa saudade de Deus, de estar cultuando na casa do Senhor, de estar diante desse Deus maravilhoso. Esse salmo, nós não temos exatamente o autor que escreveu ele, mas o texto fala, o contexto nos fala que é um dos filhos de Corá que escreveu este salmo. Corá foi alguém que se rebelou contra o Senhor, mas esse Deus teve misericórdia dos seus filhos, e esses filhos se tornaram líderes de louvores e conduziu o povo à adoração. Dessa forma, nós sabemos um pouco sobre o contexto desse salmo. E aí, não só foi escrito o Salmo 42, como 44, 49, 84, o 87, 88, com esses mesmos autores aqui. O salmo fala de alguém que estava exilado, impossibilitado de adorar ao Senhor, de estar conduzindo o povo à adoração e passando também por questões pessoais difíceis, ao mesmo tempo sofrendo essa oscilação da sua fé, talvez passando por um certo desespero e um conflito diante de Deus. E ele expressa então, através desse poema tão maravilhoso, essa adoração, esse desejo, essa saudade de estar
diante do Senhor. O texto nos fala, de forma bem assim resumida, que o povo redimido deve ter esse desejo de estar perto de Deus, mesmo diante das situações difíceis. E diante então desse desejo, dessa saudade, nós temos 3 coisas aqui, pelo menos, para aprender nesse texto aqui maravilhoso. A primeira dela: o desejo de Deus reflete na sua adoração. O desejo de Deus reflete na sua adoração, na sua vida cultica diante do Senhor. É isso que ele expressa nos versos 1 e 2, que diz o seguinte: como suspira costas pelas águas, ou pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Perceba que o salmista usa a analogia da corça sedenta por água para expressar o desejo do seu coração de estar diante de Deus, de poder cultuar o Senhor, de desfrutar da presença maravilhosa de Deus. Por isso que ele fala, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Ele expressa com essas palavras que ele estava sedento por Deus, desejoso de estar na presença do Senhor, saudade de poder conduzir o povo à adoração, de exercer o seu ministério, de estar então diante do Senhor, para cultuar, para agradecer, para então exaltar a este Deus. O salmista expressa justamente através dessas palavras aqui, o desejo que ele tinha de cultuar ao Senhor. Ele expressa justamente usando essas figuras como corça, ar, água, alimento, mostrando algo mais essencial na nossa vida e mostrando essa ideia também que nós devemos assim querer servir ao Senhor, estar diante de Deus, ter esse desejo, ansiar pelo Senhor. Você tem tido desejo de estar na presença do Senhor? Você tem tido saudades de poder cultuar o Senhor presencialmente aqui na igreja, junto com os irmãos, e celebrar a esse Deus, agradecer a esse Deus por todas as bênçãos que Ele tem nos concedido? Então, exaltar a esse Deus maravilhoso, porque o salmista expressa isso, esse desejo pela presença de Deus. E nós entendemos que, ou quando nós olhamos à luz das Escrituras, todo homem tem esse desejo por Deus. Ele nasce com esse senso de divindade, esse senso de religiosidade. E quando essa pessoa, ela não encontra Deus, ela vai buscar preencher o vazio do seu coração, ou essa necessidade de adorar o Senhor em outras maneiras. Se vocês prestarem bem atenção nesses povos remotos aí deste mundo, que nunca ouviram falar sobre Deus, eles estão adorando o Deus Sol, o Deus Chuva, porque eles sabem de alguma coisa no seu íntimo, no seu interior, que precisa de adorar alguma coisa. Nós nascemos com essa necessidade de adorar a Deus. E quando nós não preenchemos com Deus, ou exaltando esse Deus, ou servindo esse Deus, nós preenchemos os nossos corações com outras coisas, com outras situações da nossa vida, e aí nós percebemos que isso não traz sentido nenhum para a nossa vida. Parece um paradoxo, que nós temos essa necessidade de servir ao Senhor, mas ao mesmo tempo nós corremos de Deus. Quando o pecado entrou no mundo, o homem se distanciou de Deus, da vontade do Senhor, quebrou essa comunhão que nós tínhamos entre o homem e Deus, mas ao mesmo tempo o homem tem essa necessidade de adorar o Senhor, mas ao mesmo tempo também ele é inimigo de Deus, por isso que ele precisa ser transformado pelo Senhor, alcançado pela ação do Espírito Santo, e aí sim, ir em direção a Deus, para adorar esse Deus, para servir ao Senhor. Quando a pessoa ela não entende isso, ela começa a colocar outras prioridades na vida. O coração do homem é uma fábrica de ídolos. E tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no seu coração de forma prioritária é idolatria, é o seu ídolo. Então nós precisamos, assim como o salmista, ansiar por esse Deus, ir até esse Deus, se derramar diante desse Senhor, cultuar esse Deus, orar a esse Deus, entregar a sua adoração a esse Deus, ter esse desejo por Deus. Volto a perguntar,
Você tem tido desejo de cultuar o Senhor? Você tem sentido saudade de estar na presença do Senhor? Você tem tido desejo de continuar buscando a esse Deus? Quando você está na sua casa, no trabalho, você sente saudade de louvar ao Senhor, de orar ao Senhor, de prestar um culto a esse Deus? Você tem se alimentado da palavra do Senhor neste momento tão difícil que estamos passando? É verdade que muitas pessoas têm aproveitado esse tempo de quarentena para criar novas receitas e ali compartilhar com a família, e muitas pessoas postando isso no Facebook. Mas eu pergunto a você o seguinte: você tem feito grandes refeições da palavra de Deus? É interessante que esse salmo traz essa reflexão para nós. Se nós de fato estamos ansiando pela presença de Deus, se de fato nós temos esse desejo de cultuar o Senhor, de nos entregarmos a este Deus cada dia. Muito antes desse período que estamos passando, dessa situação de nós não podermos cultuarmos ao Senhor presencialmente, ainda, muitas pessoas davam diversas desculpas porque não vinham na igreja. Já reparou nisso? Ou já aconteceu com você dessa maneira? Se está chovendo demais, a pessoa não ia na igreja. Se estava calor demais, a pessoa não ia na igreja. Se recebeu visita em casa, a pessoa não ia na igreja. Se estava cansado, a pessoa não ia na igreja. Muito antes desse isolamento, as pessoas já davam desculpa de não cultuar o Senhor. E isso é estranho, porque como uma pessoa pode dizer que ama a Deus, se não sente prazer de estar na igreja, de cultuar o Senhor e de buscar a esse Deus? Por isso que esse salmo serve para nós trazermos uma reflexão sobre as nossas vidas, se de fato nós estamos desejando esse Deus todos os dias. Via de regra, nós negociamos a presença do Senhor por qualquer coisa. E aí, nesse período de isolamento, que nós não temos podido estar presente aqui na igreja, as pessoas têm assistido o culto, então, pela internet, pelas redes sociais. A facilidade, então, de distração ainda é muito maior, porque as pessoas querem assistir o culto, mas querem continuar acompanhando as outras redes sociais, ou ficam preocupados com a cozinha, com aquilo que precisa fazer, e não se concentram na presença do Senhor, não se concentram naquele culto que está acontecendo. Este salmo traz essa reflexão para as nossas vidas. O quanto você tem amado a Deus? O quanto você tem desejado a Deus? O quanto Deus é prioridade na sua vida? O quanto você tem sentido a falta da presença do Senhor? Ou você tem sentido a falta simplesmente dos bens materiais que Ele possa te dar, se sim for da sua vontade? Muitas pessoas buscam a Deus por interesse. As pessoas acham que Jesus morreu na cruz para nos dar bens materiais, mas Jesus morreu na cruz para nos trazer salvação, e somente isso, e simplesmente isso, já é motivo de nós agradecermos ao Senhor, porque nós somos salvos, nós fomos salvos por este Cristo, que morreu na cruz por mim e por você, e nos trouxe salvação. O salmista nos traz essa reflexão maravilhosa, para nós olharmos para os nossos corações e pensar: será que eu tenho buscado a Deus como de fato eu precisava? Será que de fato eu tenho anelado pela presença do Senhor? Será que eu tenho sentido saudades de estar em comunhão com os irmãos? Será que você é daqueles que não vê a hora dos cultos voltarem para juntos celebrarmos ao nosso Deus? Faça essa reflexão na sua vida. Mas se em primeiro lugar o desejo de Deus, esse anseio por Deus, reflete na sua adoração no dia a dia, em segundo lugar, o desejo de Deus me auxilia nas tristezas da vida, que está aí no versículo 3-7, que diz o seguinte: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Lembro-me das coisas que dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão do povo, e guiava em procissão a casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma, e lembro, portanto, de ti. Nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Missar, um abismo chama outro abismo, o fragor das tuas catatupas.
todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Aqui o salmista começa a nos dizer, a nos ensinar que esse desejo por Deus nos auxilia no sofrimento, nas tristezas que nós passamos no dia a dia. O salmista, ele não esconde a sua paixão, o seu desejo por Deus, por estar na presença do Senhor, mesmo os seus inimigos ridicularizando a sua fé, mesmo as pessoas se levantando e perguntando: onde está o teu Deus? O salmista, ele continua desejoso pela presença do Senhor. Isso é maravilhoso, porque nós negociamos a presença do Senhor. Qualquer coisa é motivo de nós não adorarmos a esse Deus, de não participarmos do culto, de darmos desculpas, de não ir na igreja. O salmista, independente da situação, ele continua desejando pela presença de Deus. E ele começa a nos dizer algumas coisas muito importantes aqui. Era difícil para o salmista suportar toda aquela situação que ele estava passando. Tanto é que a sua alma estava triste, estava angustiada, porque não bastasse os conflitos que ele estava passando, não bastasse a impossibilidade dele de poder estar em Jerusalém para cultuar o Senhor, para conduzir o povo à adoração. Se não bastasse tudo isso, pessoas se levantando e questionando a fé do salmista. Ele estava passando por essa situação um tanto quanto delicada, essa distância de poder cultuar o Senhor, essa incapacidade de exercer o seu chamado, e as pessoas perguntando: aonde está o seu Deus? É difícil para nós lidarmos com essa situação de sofrimento, de perseguição, de angústia, de enfermidade. É difícil lidarmos com isso, não é fácil. Mas como se não bastasse todas as aflições que nos rodeiam, que passamos, como se não bastasse tudo isso, pessoas se levantam, ao invés de nos ajudar, orar por nós, pessoas se levantam para atrapalhar, pessoas que emprestam a sua boca para Satanás, para dizer: aonde está o teu Deus? Às vezes até o próprio Satanás, minando, questionando, lançando dúvidas aos seus pensamentos quanto à sua fé em relação a Deus. Basta passarmos por situações difíceis que a nossa fé é questionada, e questionada por pessoas que às vezes convivem com a gente, pessoas que estão perto de nós, pessoas que ao invés de nos ajudar, se levantam para atrapalhar a nossa caminhada na fé. O salmista estava passando por isso, pessoas se levantando contra ele, perguntando: onde está o teu Deus? Pessoas que estavam questionando, colocando a fé deste salmista em risco. Nós precisamos entender uma coisa: existe uma corrente de pensamento chamada deísmo, que afirma que Deus até criou todas as coisas, mas Ele não se envolve na sua obra criada. É como se Ele tivesse dado corda ao mundo e deixado o mundo correr como obra do acaso. Mas a palavra de Deus nos ensina que esse Deus, que é um Deus transcendente, que está acima de todas as coisas, também é um Deus imanente, que está perto de nós, que está ao nosso lado, que está em todos os lugares, que provê em nossas vidas, que faz com que as coisas concorram para o nosso bem. Um Deus presente, que é muito contrário daquilo que o deísmo fala. Uma outra linha de pensamento chama teísmo aberto, que fala que o futuro ainda está em aberto, como se Deus fosse se acomodando ao homem e se adaptando às decisões do homem, e isso também é mentira. A palavra de Deus nos diz que nossos dias foram escritos, e cada um deles escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Quando acontecem as tempestades no mundo, as catástrofes, as guerras, os tsunamis, as enchentes, as pandemias, se levantam inúmeras pessoas questionando: onde está o teu Deus? É um prato cheio para o agnóstico, que afirma que não existe Deus, não existe forças superiores. Essas pessoas não acreditam, que elas não conseguem conciliar Deus sendo de todo poderoso e de todo bom, e a existência do mal. As pessoas não conseguem conciliar que mesmo Deus reinando sobre todas as coisas, mesmo Deus sendo todo poderoso, por que existe o mal? Porque as coisas acontecem neste mundo. As pessoas não conseguem conciliar o amor de Deus e o sofrimento
que passamos. E aí nós temos essa luta constante contra as pessoas, contra as palavras que as pessoas dizem, as investidas de Satanás, e como se não bastasse tudo isso, os nossos pensamentos vai golpeando as nossas mentes, ou a nossa mente, os nossos corações, trazendo então, minando a nossa fé diante do Senhor. E aí nós temos que olhar para o Senhor e lembrar daquilo que Ele fez, daquilo que Ele é, quem é Deus. Olha só o que o salmista fala no versículo 3, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Olha a angústia desse salmista. Enquanto me dizem continuamente, o teu Deus, onde está? Já aconteceu algo parecido com você? De você estar enfrentando situações tão difíceis, situações que estavam angustiando o seu coração, apertando a sua alma, e levantar pessoas e falar assim, onde está o teu Deus? Por que você está passando por essa tribulação na sua vida? Você já foi questionado por isso? Olha, seu casamento está uma desgraça. Onde está o teu Deus? Você está desempregado. Onde está o teu Deus? Você está enfrentando problemas financeiros gravíssimos. Onde está o teu Deus? Enfrentando crise familiar, passando por pessoas da família desviadas, filhos desviados. Onde está o teu Deus? Você lutando contra enfermidade difícil, tendo que tomar remédio antidepressivo, ansiolítico, e as pessoas perguntando, onde está o teu Deus? Você já passou por isso? Pessoas enviadas de Satanás para minar a sua fé. Era isso que o salmista estava passando aqui. Contudo, todavia, entretanto, ele olha para o Senhor e fala assim, eu tenho desejo de ti, eu sei que o Senhor está comigo. Nós precisamos olhar para o Senhor, ter o foco em quem Deus é, saber que Deus é todo poderoso, que a sua bondade permanece para sempre, que Ele é um Deus fiel, que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de nós a cada dia. As pessoas precisam entender que mesmo o mal acontecendo neste mundo, mesmo as catástrofes acontecendo, Deus continua sendo todo-poderoso. Nós temos que entender ou ter uma visão diferente. Nós temos que entender que a existência do mal cumpre um propósito diante de Deus. Vocês querem ver um exemplo que vocês mesmos conhecem? Se vocês lembrar a história de Jó, é algo muito claro para você entender a questão do problema do mal, principalmente o mal físico. Jó, no início do seu livro, no texto diz que o Jó era um homem íntegro e reto, que cultuava o Senhor, que oferecia sacrifício em prol da sua família. Mas quando você vai lendo o livro de Jó, você vai percebendo que Jó precisava ser tratado no seu coração. Chega um momento que Jó começa a questionar a Deus, e Deus deixa ele falar, se lamentar e questionar sobre a sua vida e sobre a sua existência. E chega um ponto que Deus fala, onde você estava, Jó, quando eu criei os céus e a terra? Onde você estava quando eu criei a sua vida, que eu fiz todas as coisas? No final do seu livro, Jó fala, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Antes eu conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Perceba que o mal que aconteceu na vida de Jó foi necessário para que ele pudesse conhecer mais a Deus. É dessa maneira que nós temos que entender que o mal cumpre um propósito neste mundo, que a existência do mal cumpre um propósito diante de Deus. Você só conhece o que é bom porque existe aquilo que é ruim. Você só conhece a bondade porque existe maldade nesse mundo. Você conhece o que é misericórdia porque existe intolerância. Você só conhece o que é bom porque existe o ruim. Nós temos que entender que o fato de existir um mal neste mundo, isso não tira a soberania de Deus de maneira alguma, não tira a bondade do Senhor, muito menos as suas misericórdias. Mas olha o que ele diz no versículo 5, porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. A saída do salmista aqui, ele encontra no Senhor, batendo no seu coração e diz, porque está triste, ó minha alma, porque está abatido, porque você está questionando a bondade do Senhor, porque que você está dando ouvido a essas pessoas? Confie em Deus. Espere no Senhor, espere no Senhor. É como se o salmista olhasse para o espelho e falasse assim, por que estás abatido, ó minha alma? Ou talvez ele olhasse para a câmera frontal do seu celular e falasse, por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim?
Porque não há necessidade. Espera em Deus. Espera em Deus. Aquela luzinha no final do túnel, para ele poder sair do buraco, ele olhou para o Senhor e viu que Deus poderia fazer ou mudar a situação da sua vida. Ele sabia que Deus era o único que poderia dar esperança à sua vida. Somente em Deus poderia descansar. Por isso que ele falou: porque estás abatido, ó minha alma. Por que você está preocupado demais? Por que você está perdendo a esperança demais? Por que você está deixando de dormir essas noites? Por que você está preocupado demais com o amanhã? Espera no Senhor, espera neste Deus. E como se não bastasse tudo isso que o salmista estava passando, olha só o que ele diz no versículo 7. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das suas catatupas, o que quer dizer tipo uma espécie de cachoeira ou uma água canalizada. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Olha só o que o salmista fala. Como se não bastasse o sofrimento, quando eu acho que eu estou me livrando desse sofrimento, vem uma onda maior, vem problemas maiores e vai vivendo ou vivenciando esse ciclo todos os dias. Um abismo chama outro abismo. Quem já foi na praia, obviamente todo mundo quase que está nos assistindo já foi, pôde presenciar essa cena da pessoa estar tomando banho na água, num dia quente de verão, e vir uma onda e derrubar a pessoa. Na hora que a pessoa está se levantando, vem outra e derruba de novo, e vem outra e derruba de novo, até a pessoa parar lá na areia. É mais ou menos assim que às vezes acontece na nossa vida. Um abismo chama outro abismo. Como se não bastasse os problemas, vem outros problemas. Quando você está pensando em ter paz no coração, vem outros problemas para minar a sua fé e talvez tirar o seu foco diante do Senhor. São verdades que estavam deixando o salmista triste e que refletem em outras áreas da vida. Porque se você foca tanto nos problemas, se você foca tanto nas adversidades, você deixa de experimentar as outras coisas da sua vida. Você se entristece ao ponto de não querer viver mais, de talvez até querer tirar a própria vida, porque você foca no problema, nas adversidades, nessas ondas que vêm e vão, no sofrimento, e esquece de olhar para o Senhor. E talvez de se questionar: por que estás abatida, ó minha alma? Mas sim, em primeiro lugar, o desejo de Deus reflete a nossa adoração ao Senhor. Em segundo lugar, o desejo de Deus nos auxilia no dia triste ou na tristeza da vida. Em terceiro lugar, o salmista caminha para sair da situação, nos ensinando que o desejo de Deus nos dá esperança. Versículo 8 a 11 que diz o seguinte: contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, porque me olvidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sobre as opressões dos inimigos? Versículo 11, porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Via de regra, o normal é nós olharmos para as circunstâncias e focarmos nas circunstâncias e enfiarmos ainda mais os nossos problemas e se enfiar ainda mais no buraco. O salmista não, ele olhou para o Senhor e falou assim: a ti eu entrego a minha vida. Ele, ao invés de entregar os pontos, desistir da vida, se entregar aos problemas, ele se questiona para poder voltar a olhar para o Senhor. O salmista, ele começa a direcionar os seus pensamentos, ele começa a focar sua direção em Deus, no Criador dos céus e da terra. É como se ele pregasse para ele mesmo: alma, por que estás assim? Lembra-te de quem é Deus, lembra-te das promessas do Senhor, lembra-te da tua fidelidade, lembra-te dos atributos de Deus, lembre-se do Senhor. Lembre-se de tudo que Deus já fez na sua vida. Você pode fazer isso nessa noite. Falar para si mesmo: por que estás assim, ó minha alma? Eu recomendo você memorizar esse salmo e fazer desse salmo leituras semanais ou diárias, até mesmo decorar, se você conseguir, tiver essa facilidade. Esse salmo é um excelente remédio para alimentar a nossa fé. Esse salmo é um grande remédio para a ansiedade, um grande antidepressivo, é um grande aliado para os infortúnios da vida. Usa desse salmo, perceba que
se você se alimentar da palavra de Deus, continuar tendo esse desejo pela palavra do Senhor, é essa palavra que vai alimentar a sua fé, para você continuar a sua caminhada na vida. É essa palavra, não tem outro caminho. Se você lembrar da história, nos evangelhos, quando Jesus estava jejuando 40 dias e 40 noites, sendo tentado por Satanás e pelas feras, Satanás questiona a Deus, a Jesus, e Jesus vai na palavra para refutar Satanás, e ele se alimenta dessa palavra, para poder então vencer os desafios. Você quer ver uma outra história? O próprio Jonas, quando estava no ventre do peixe, olha só o que Jonas fala, usando do Salmo: na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e Tu ouviste a voz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as Tuas ondas e as Tuas vagas passaram por cima de mim. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a Ti a minha oração no Teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Quando Jonas estava lá no ventre do peixe, ele olha para o Senhor, lembra do Salmo, lembra do texto, o texto vem na sua mente, traz fé, esperança ao seu coração. É isso que nós precisamos fazer, se alimentar da palavra de Deus, ter esse desejo pelo Senhor, para nós vencermos o dia mau, é alimentarmos da palavra de Deus para vencermos essa pandemia, alimentarmos da palavra de Deus para nos fortalecer, para a gente continuar a nossa caminhada de fé e de esperança. Somente em Deus, somente na palavra do Senhor, não existe segredo, não há outro remédio, não há outra alternativa que não seja a palavra de Deus, que não seja o Senhor. Não adianta você ler livros de autoajuda, não adianta você ser adepto à teologia do coach, é a palavra de Deus que vai alimentar a sua fé e trazer esperança para a sua vida. Somente a palavra de Deus, somente Deus. Por isso que ele fala no versículo 11: porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu, O quanto Deus tem sido prioridade na sua vida, o quanto você tem desejado estar diante do Senhor, o quanto você tem tido esse desejo do fundo do seu coração pela presença do Senhor. Faça essa reflexão na sua vida. Você que me assiste, talvez você possa estar sentindo um vazio existencial no seu coração. Tem uma música do Fruto Sagrado que fala que o vazio no teu peito, é do tamanho de Deus. Tem muitos cristãos, por não ter entendido essa verdade, ainda continuam tendo esse vazio existencial, buscando algo para preencher no seu coração. Você só vai conseguir preencher esse vazio em Deus, porque você precisa do Senhor. Você precisa anelar pela presença do Senhor. Não permita que as circunstâncias da vida mine a sua fé, a sua esperança. Não permita que as pessoas questionem a sua fé. Não dê ouvido às ciladas e os dardos inflamados do maligno. Continue confiando na soberania e no amor providencial de Deus na sua vida. Fale para você mesmo nessa noite: porque estás abatido, ó minha alma? Espere em Deus, espere em Deus, espere em Deus, espere em Deus, somente em Deus. Feche os olhos, vamos orar. Pai, queremos fazer como salmista, ó Deus, nos esperançar no Senhor, Pai. Depositar a nossa confiança, a nossa vida no Senhor, Deus. Queremos esperar no Senhor. Alimente a nossa fé, Pai. Preenche, ó Deus, o vazio dos nossos corações. Se porventura alguém nessa noite que está ouvindo essa palavra, a Tua palavra, e ainda sente esse vazio no coração, ó Deus, se for a Tua vontade, toca no coração dessa pessoa. Alcança essa pessoa, Deus, em nome de Jesus. Ó Deus, que as circunstâncias que nos rodeiam, Deus, as provações, as lutas, não venham tirar o nosso foco do Senhor.
Alimente a nossa fé, a nossa esperança em Ti, ó Deus. Queremos esperar no Senhor, ó Deus. Obrigado porque o Senhor nos traz essa palavra, ó Deus. Obrigado porque o Senhor fala conosco, Pai. Obrigado porque o Senhor é um Deus conosco, um Deus presente, um Deus que continua abençoando as nossas vidas. Obrigado, Deus. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Fala para você mesmo, porque estás abatido, ó minha alma. Espera no Senhor. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus continue alimentando a sua vida. E que você se esperance nesse Deus, porque Ele é o único que pode trazer a verdadeira fé, esperança, salvação em nossas vidas. Deus te abençoe. Obrigado pela companhia. Que Deus lhe dê uma noite de descanso e uma semana abençoada na sua presença. Forte abraço. Fique com Deus.